Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estamos trazendo na nossa aula de hoje, o conteúdo do segundo ano é massa atômica, certo? Então nós iremos hoje abordar nesse nosso assunto da nossa aula a massa atômica dos átomos. E aonde podemos encontrar essa massa atômica, gente? Logicamente, essa massa atômica nós iremos encontrar através dos elementos químicos, certo? Através dos elementos químicos na tabela periódica. Então, para que você possa conhecer a massa atômica do átomo, para que você possa conhecer essa massa atômica, é necessário você saber o que é um elemento químico. E para isso, a gente está trazendo aí uma aula bem simplificada, onde nós iremos falar da massa atômica e da massa molecular. Consequentemente, irei apresentar a tabela periódica para vocês, alguns tópicos que são necessários dentro da tabela periódica para que você possa identificar a massa atômica do átomo através do elemento químico, certo? Então, para que você possa identificar uma massa atômica, é necessário você conhecer os elementos químicos da tabela periódica que nós iremos abordar na nossa aula de hoje. E o que vem ser a nossa massa atômica, gente? Na verdade, a massa atômica é a massa de um átomo medida em unidade. Então, é a massa de um átomo. Um átomo, nós iremos medir ele em unidade. E essa unidade ela vai ser contida de unidade de massa atômica. A massa atômica também, ela vai, quando a gente identificar a massa atômica, nós iremos calcular tanto o resultado dela como o cálculo dela, ela vai ser representada pela letra U, certo? Então ela vai ser representada pela letra U. Esse U é chamado de símbolo. E, aliás, o U é chamado de símbolo, que é a unidade da massa atômica que nós iremos abordar na nossa aula. Um outro conceito da massa atômica, gente, ela significa dizer o quê? Que um U, ou seja, uma unidade, certo? Como U é unidade, então uma unidade equivale a um dozeavos da massa atômica do carbono. Aliás, da massa do átomo de carbono. Então eu fiz aqui essa pequena representaçãozinha aqui para vocês. Aqui é como se a gente tivesse, a massa de uma pizza, ó, como se a gente tivesse a massa de uma pizza aqui, e nessa pizza contém 12 pedaços. E eu preciso retirar uma unidade desses 12 daqui. Então, estou tirando uma unidade de 12. Seria a representação, básica aí de um dozeavos do átomo de carbono, certo? A massa atômica também, gente, ela é representada pela seguinte sigla: Ma, massa atômica. Então, toda vida que eu pedir para vocês identificar a massa atômica, vocês terão que colocar, além de eu, aliás, quando eu pedir para vocês identificar a massa atômica, e se eu colocar apenas Ma, nós teremos apenas, a massa atômica desses átomos. E, consequentemente, a massa atômica ela vai aparecer através dos elementos químicos, como eu tenho aqui alguns elementos químicos que eu já trouxe aqui como exemplo para vocês. Deixa eu pegar aqui uma canetinha azul. Então, nós temos o elemento químico, que eles são representativos através da massa atômica, certo? Então, como nós podemos identificar essa massa atômica, gente? Como nós iremos identificar essa massa atômica? Através dos elementos químicos que estão inseridos na tabela periódica. Então, aqui eu tenho alguns elementos químicos que nós iremos identificar esses elementos químicos através da massa atômica. Então, pessoal, como eu falei para vocês que nós iremos identificar a massa atômica através do elemento químico, nós temos aqui nesse elemento químico, onde nós iremos identificar a primeira massa atômica. Quem é esse elemento químico? É o potássio. Qual é a massa atômica dele, gente? É 30. Massa atômica dele é 39. Massa atômica dele é 39,1. O outro elemento químico que nós iremos identificar aqui através da tabela periódica, ele é o ferro. Qual é a massa atômica do ferro? 55,8. Um outro elemento químico, são exemplos que eu quero que vocês identifiquem através dos elementos químicos. Daqui a pouco eu estarei apresentando onde eu estou tirando essa massa atômica.
O cloro, qual é a massa atômica do cloro, gente? 35,5. Só lembrando que esses elementos químicos estão inseridos na tabela periódica. Para que você possa descobrir a massa atômica, é necessário entender a tabela periódica. E no nosso último exemplo, nós temos aqui o sódio. O sódio, a massa atômica do sódio é 23,0. Portanto, gente, essa massa atômica, né? Aqui a massa atômica dos elementos químicos, a massa atômica dos átomos, ela já está identificada por mim. Agora, da onde eu tirei essa identificação? Logicamente, da onde? Da tabela periódica. E agora eu estarei apresentando para vocês o conceito básico, de onde a gente pode encontrar essa massa atômica, a massa molecular, através da tabela periódica. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, para que a gente possa descobrir a massa atômica, a massa molecular do átomo, é necessário que a gente entenda um pouquinho da tabela periódica. E estou trazendo aqui para vocês como descobrir a massa atômica através da tabela periódica, né? Então, como nós iremos descobrir a massa atômica através da tabela periódica. Então, no meu livro aqui, a tabela periódica ela está inserida na página 287, certo? Se caso não for a mesma página de vocês, ela sempre está localizada no finalzinho do livro de vocês. Então, observa aí o que nós iremos abordar aqui, um pouco do conhecimento da tabela periódica. Bom, para que a gente possa conhecer a tabela periódica, nós precisamos conhecer os grupos representativos na tabela periódica. Então, nós temos diversos grupos representativos dentro dessa tabela periódica, que eles são separados por cores. Então, cada quadradinho desse com cor diferente representa um grupo, certo? Então, isso é chamado de grupo representativo. O segundo passo que vocês precisarão conhecer, gente, é que a tabela periódica ela é composta de períodos. Então, a tabela periódica ela tem sete períodos, certo? Então, professor, como eu identifico esses períodos? Nessa escalazinha que tem aí na vertical, 1, 2, 3, 4, essa sequência daí é de 1 a 7. Então, cada número desse, né, o 1 representa o primeiro período, o 2 representa o segundo período, o 3 representa o terceiro período e assim sucessivamente. Então, tabela periódica é contida de 7 períodos. Um outro lado também na tabela periódica, gente, que nós precisamos conhecer, é o chamado símbolo. Então, o que é o símbolo, gente? Ó, o símbolo, sempre o elemento tem um nome e tem um símbolo. Então, vou colocar aqui pequenininho, ó, o símbolo do hidrogênio. Então, o H sozinho, ele é o símbolo do elemento químico. Quando eu coloco o nome hidrogênio, é o nome do elemento químico. Então, o símbolo, ele sempre é representado por uma só letra ou por duas letras, né? Com uma maiúscula e a outra minúscula. Então, esse é o símbolo do elemento químico, certo? E para que a gente possa entender melhor, nós temos também o número atômico dos elementos químicos, né? E o número de massa, que é exatamente esse aqui, gente, que nós iremos focar através da massa atômica, onde nós iremos descobrir a massa atômica através do número de massa. Então, onde podemos encontrar esse número de massa no elemento químico? Então, vou demonstrar agora para vocês onde podemos encontrar essa massa através dos elementos químicos, né? Então, gente, ó, simples, é um passo a passo bem básico aqui para vocês entenderem a tabela periódica. Bom, pessoal, nós temos aí uma tabela periódica amostra, né? Como eu falei para vocês, no meu livro está na 287. Confira aí no livro de vocês, certo? Geralmente está no finalzinho. Então, eu comecei falando dos grupos representativos. Quem são os grupos representativos? Aonde nós podemos encontrar? Olha, aqui nós temos esses quadrinhos. Cada quadrinho desse representa um grupo, certo? E como nós podemos descobrir através da cor, certo? Então aqui nós temos metais representativos alcalinos. Aí a gente vai, de acordo com a cor, a gente vai procurar quem é essa corzinha que está representando os metais alcalinos, né? Então nós descobrimos cada grupo
através da cor. Um outro passo que eu falei para vocês foi os períodos, que a tabela periódica ela é contida de 7 períodos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, cada um número desse aqui representa um período. Então, eu quero encontrar os elementos químicos que faz parte do primeiro período. O que é que eu faço? Aí eu venho na reta, todos que estão inseridos aqui é do primeiro período. Do segundo período, quem são? Aí eu sigo a linha todinha, né? Então, primeiro, segundo, terceiro período. Então, esses números são localizados e são chamados de períodos. O outro passo que eu falei para vocês foi dos símbolos. Então, como vocês podem observar, ó, nós temos o símbolo, o elemento químico. O símbolo sempre está localizado aonde? No meio do quadrinho, ó. O símbolo do lítio, Li, ó. No meio, o símbolo do sódio. Então, todos os que estão no meio do quadrinho são símbolos, certo? O nome do elemento químico está aqui ao lado, ó. O número do elemento químico está aqui ao lado, que é o sódio. O símbolo é Na. E assim sucessivamente. Então, todos os elementos químicos que estão inseridos aqui na tabela, eles têm a representatividade do símbolo. O outro passo que eu falei para vocês é o número atômico. Agora, atenção, número atômico e número de massa. O que é o número atômico? Onde eu posso encontrar esse número atômico? Gente, o número atômico do elemento químico nós encontramos acima do símbolo. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho potássio. Então, ele tem que estar acima do símbolo. Então, potássio igual a 19. Então, 19 é o número atômico, porque o número atômico está localizado acima do símbolo do elemento químico, ok? Atenção, aquilo que nós iremos precisar para que nosso conteúdo, para que vocês possam aprender com sucesso. Como nós podemos descobrir a massa atômica? Através do número de massa do elemento químico. Então, nós temos o número atômico e nós temos o número de massa. O que é o número de massa do elemento químico, gente? Ó, vou pegar aqui um outro exemplo, o cálcio. Vou pegar aqui um outro exemplo, o cálcio. Vou até baixar mais um pouquinho aqui, ó. Número de massa, ele está localizado, ó, número de massa, está aqui o símbolo. Ele está localizado abaixo do símbolo. Número de massa está localizado abaixo do símbolo. Então, para que a gente possa descobrir a massa atômica do elemento químico, nós precisamos conhecer o número de massa que está localizado abaixo do símbolo. Então, o cálcio. Qual é a massa do cálcio? 41,1. Então, essa é a massa do cálcio. Então, quando eu pedir para vocês identificar a massa do elemento químico, vocês vêm diretamente no elemento químico que está sendo sugerido e identifica a massa. Olha como é fácil. A massa do elemento químico está localizada abaixo do símbolo. Então, todos os símbolos, todos os elementos químicos, o número de massa é localizado abaixo do símbolo. Então, é uma aula bem simples, bem simplificada, para que você possa entender a tabela periódica e, consequentemente, né, entender a massa atômica e a massa molecular. Então, pessoal, como identificar ou calcular a massa atômica, né, de cada elemento químico? É simples, né? Então, primeiro a massa atômica, nós sabemos que ela vai ser representada por Ma, né? Ó, nós estamos falando de quem? De massa atômica, certo? E atenção, nessa massa atômica aqui, a massa atômica do sódio está localizada no terceiro período, certo? Massa Na está localizado no sódio. Esse 2 que está aqui, gente, significa dizer que eu irei calcular a massa, eu irei calcular essa massa atômica aqui 2 vezes. Então, cada vez que eu tenho um número ao lado do elemento químico, significa dizer que é a quantidade de vezes que irei calcular essa massa. Então, qual é a massa atômica do sódio? 23. Então, o que é que eu vou fazer? 23 vezes quanto? Vezes 2. Vai dar igual a quanto? A 26. Então, a massa atômica do sódio calculado 2 vezes vai dar 26 U, né? Ou seja, 26 unidades de massa atômica, certo? Por que 2 vezes? Porque indica a quantidade de vezes que eu estou pedindo. Se aqui fosse um 3, não, vou colocar um 3 aqui no carbono.
colocar aqui um 3 no carbono. Pegar a caneta azul aqui, ó. Então, o carbono ele está sozinho nesse exato momento. Qual é a massa atômica do carbono? Massa atômica do carbono é igual a 12, certo? Massa atômica do carbono é igual a 12,0. Então, se eu colocar um 3 aqui, significa dizer que eu estou pedindo para você calcular essa massa do carbono 3 vezes. Então, atenção. O número que está aqui ao lado do elemento químico é a quantidade de vezes que nós iremos calcular essa massa. Então, a massa do carbono calculada 3 vezes, vou colocar aqui, ó, 12 vezes quanto? Vezes 3. Por que 12 vezes 3? Porque a massa do carbono é 12 e eu estou pedindo para calcular ela 3 vezes. Então, 12 vezes 3 vai dar igual a quanto? A 36 unidades de massa atômica. Gente, sempre eu gosto que coloque assim, ó, que é para a gente, né, simplificar melhor, entender melhor que você está calculando a unidade de massa atômica. O oxigênio ele está sozinho. Então, se o elemento químico vem sozinho, você só faz a representatividade da massa. Você não precisa nem calcular, não. Você só faz a representatividade da massa. Qual é a massa atômica do oxigênio? 16. Então, se é 16, não precisa calcular, porque o elemento está sozinho. Agora, se ele viesse acompanhado de um número, por exemplo, de 2, se ele viesse acompanhado por 2, eu precisaria calcular essa massa? Precisaria, significa dizer que eu estou pedindo a massa do oxigênio 2 vezes. Então, aqui é um cálculo simples de massa atômica para que vocês possam ter a noção como é calcular a massa atômica. E agora nós iremos ver o cálculo da massa molecular. Bom, pessoal, estamos concluindo a nossa aula com a massa molecular. Então, para que a gente possa entender a massa molecular, é necessário a gente passar por todo o processo que eu expliquei até agora, certo? O que é a massa molecular, gente? A massa molecular é correspondente à massa de uma molécula, certo? Na verdade, como se forma uma molécula? A molécula é formada por 2 ou mais elementos químicos. E nós iremos ter na representação da massa molecular o MM, ó, massa molecular, certo? Então, professor, o que é uma molécula? Pronto. Então, a molécula ela tem que ser formada por 2 ou mais elementos químicos. Então, aqui nós temos o hidrogênio e aqui nós temos o oxigênio, certo? Então, nós temos 2 elementos químicos. Essa forma aqui forma uma molécula. Por isso que nós iremos calcular a massa molecular. A massa molecular. Então, o princípio básico. Primeiro passo, o que é que nós iremos fazer, gente? Bem simples. Descobrir quem é a massa atômica do hidrogênio. Massa atômica. Nós só iremos ter o resultado da massa molecular após o momento que nós descobrir a massa atômica. Então, qual é a massa atômica do hidrogênio? Como eu falei para vocês, a massa atômica sempre está localizada abaixo do símbolo. Lembre-se disso. Abaixo do símbolo. Então, a massa atômica do hidrogênio, ela vale 1, né? Quantas vezes eu estou querendo hidrogênio? A massa atômica do hidrogênio, ela vale 1. Então, eu já descobri aqui. Então, quantas vezes eu estou querendo hidrogênio? 2, né? 2 vezes. Então, é 2 vezes 1, que vai dar igual a 2. 2, porque é 2 vezes que eu estou pedindo a massa do hidrogênio. Como o hidrogênio vale 1, então, nós iremos começar por 2. Mais quem? Mais a massa do oxigênio. Quem é a massa do oxigênio? O outro passo é a gente descobrir a massa do oxigênio. Quem é a massa do oxigênio? Colocar aqui embaixo. Oxigênio vale quanto? Oxigênio vale quanto? 16, certo? Então, a massa do oxigênio vale 16. Então, gente, olha como é fácil. Identificou as massas, agora nós iremos calcular a massa, ó. 2, que estou pedindo 2 vezes a massa do hidrogênio, mais a massa do oxigênio. Quanto é a massa do oxigênio? 16. Então, 2 mais 16 é igual... 2 mais 16 é igual a 18 unidade de massa. Então, como eu já havia falado para vocês, né? Então, a massa molecular é 2 mais 16 igual a 18 unidade de massa molecular. Ou 18 gramas.
de unidade de massa molecular. Qualquer um dos resultados estarão certos, certo? Então, aqui nós estaremos fazendo a massa molecular. Um outro exemplo, bem prático aqui, ó. Nós temos a molécula, né, CO, ou seja, o carbono, o oxigênio. Primeiro passo, o que você vai fazer?